Oh, hello, hello! Como estamos? Chegamos ao nosso último capítulo. E eu preciso ser muito honesto com vocês. Independência financeira não é um sonho, é um sistema. Tudo que você ouviu até aqui só tem valor se virar agenda, virar rotina e virar decisão. Você só vai sair com um plano simples. Hoje é tudo o que a gente precisa. Não precisa ser perfeito, só precisa que ele seja executável. Ao longo da nossa série, você mudou a relação com o dinheiro, saiu da lógica da sobrevivência, entendeu o custo real da sua vida, começou a pensar em renda paralela, aprendeu a proteger o foco e a energia e organizou a sua base emocional. Agora falta uma coisinha só, né? Transformar isso num plano de 12 meses. E esse plano funciona para qualquer realidade, inclusive para você que já atua hoje com algum tipo de projeto real, né? Que está na pegada com a Herbalife, está no turismo, que está na área de experiências, de conteúdo, de educação, ela funciona para todo mundo. A lógica é a mesma para todo mundo. Primeira fase é a fase que vai do primeiro ao terceiro mês, são os 3 primeiros meses. Essa é a fase de criar estrutura mínima, nada de crescimento nessa fase. Essa fase é a fase de arrumar a casa. Qual o objetivo dessa fase, dos 3 primeiros meses? Ter clareza financeira real, criar tempo de construção e organizar o projeto de renda. Então vamos lá. Primeira fase, 3 meses, ter clareza financeira real, criar tempo de construção e organizar o projeto de renda. Quais são as ações obrigatórias nesse período? Primeiro ponto, mapa financeiro simples. Você precisa saber quanto que entra, quanto que sai e quanto que sobra. Então, vou repetir: ter um mapa financeiro simples. Você simplesmente precisa saber quanto que entra, quanto que sai e quanto que sobra. Esse é o passo inicial. Sem planilha complexa, nada de controle financeiro simples. Controla ali num pedacinho de papel, controla no WhatsApp, quer fazer planilhinha de Excel, cada um do seu jeito. Desde que seja simples, já é suficiente. Segundo ponto, bloco fixo semanal de construção. Você tem que definir um horário fixo para o seu projeto, né? Esse projeto pode ser a sua construção com Herbalife, representar um novo produto, um novo serviço, criar um roteiro de experiência, criar conteúdos estratégicos, montar uma estrutura comercial, pouco importa o que seja. O que importa é você ter um horário marcado que você vai dedicar diariamente, semanalmente, para a execução desse novo projeto. Terceiro ponto, definir claramente a sua oferta. Como assim, Noel? Você vai precisar responder uma frase. Você vai ter que se perguntar isso aqui. Eu ajudo quem a resolver qual problema? Você precisa entender qual é o objetivo do seu projeto. Ele precisa estar alinhado com suas metas. E aí você precisa responder isso. Eu estou ajudando quem a resolver que tipo de problema? Sem isso, você só vai ficar trabalhando muito e vendendo pouco. Se você não tiver muita clareza de qual é o objetivo do seu projeto. Vou só colocar aqui, os microfones estavam abertos no mute, só para não ficar dando interferência, ok. Próxima fase. Vamos partir para a fase 2. A fase 2 vai do quarto ao sexto mês. É a fase de validação do seu projeto. É a fase de venda real. Agora o foco muda, agora a casa já está organizada e o foco tem que mudar. Qual é o objetivo dessa segunda fase? Validar se alguém paga pelo seu produto, pelo seu serviço, pelo seu projeto.
ajustar a oferta e criar uma previsibilidade mínima. Quais são as ações que a gente tem que executar nessa segunda fase? Criar uma oferta ativa toda semana. Toda semana você precisa divulgar, convidar, apresentar, chamar para conversar. Toda semana tem que divulgar, convidar, apresentar, chamar para conversar. Não existe negócio se não tiver convite. Segundo ponto, um ajuste contínuo da sua proposta. Não é teimosia, é adaptação. Você tem que estar sempre ajustando preço, formato, prazo de entrega, forma de abordagem. Isso é dinâmico. Toda semana você tem que estar ajustando isso daí. Terceiro ponto, a primeira metade de faturamento paralelo. Primeiro, essa primeira fase você não pode ainda estar pensando grande. Você tem que lembrar que todo negócio começa pequeno. Então, nessa fase, você tem que estar pronto para ter uma renda paralela pequena. Defina uma meta, por exemplo, R$ 500 inicialmente, R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Primeiro, defina uma meta que seja alcançável, porque nessa fase agora, que vai do quarto ao sexto mês, o objetivo é você provar o processo, é realmente bater o martelo de que o processo funciona. Ainda não está na fase de pensar em valores grandes. A partir da fase 3 que vai do sétimo ao nono mês, aí sim você começa a fazer a fase de organização para poder escalar, para poder realmente ir passando para ganhos maiores. É onde começa a fase da profissionalização. Qual é o objetivo dessa terceira fase? Reduzir improviso, padronizar processos, montar estrutura para você ganhar tempo e o processo não estar mais dependendo inteiramente de você. Porque lembre que a gente conversou sempre aqui, independência financeira é quando você constrói estrutura que não depende 100% de você. Então, é o objetivo dessa terceira fase, é você começar a padronizar os processos e começar a te liberar para ganhar tempo para você investir em outras estratégias, em outros processos. Então, quais são as ações obrigatórias nessa terceira fase? Mapear. Por exemplo, você tem que listar qual é o passo a passo do seu serviço, qual é o fluxo de atendimento, qual é o modelo, qual é o roteiro que você faz para poder ter venda. Você tem que ter tudo isso mapeado, saber direitinho como funciona todo o processo. Segundo ponto, você tem que criar uma rotina fixa de divulgação. Não pode ser, vou postar quando dá. Você tem que ter uma rotina definida. Você define quais os dias eu vou postar, qual o formato dessas postagens, qual vai ser a frequência dessa divulgação. Você tem que ter isso muito definido, clareza na questão da rotina de divulgação. Terceiro ponto, tem que estar analisando os gargalos. Você tem que estar se perguntando o tempo inteiro o que mais está consumindo a minha energia no processo. Começa a pensar nisso. O que mais está consumindo a minha energia dentro desse novo projeto? E é esse ponto é o que você vai ter que dar mais atenção. É nele que você vai ter que trabalhar melhor para poder não consumir tanto a sua energia. E a quarta fase do seu projeto, para finalizar o primeiro ano, né, que vai do 10º ao 12º mês, é a fase da consolidação. É aqui que você vai deixar de testar. Aqui você começa a sustentar. Qual o objetivo dessa última fase? Estabilizar essa receita paralela, proteger a sua saúde mental e ter tranquilidade para decidir os próximos passos. Quais vão ser as ações obrigatórias nessa última fase?
Você precisa ter uma meta mínima de recorrência. O que que você precisa buscar? Qual o valor mensal previsível que eu vou arrecadar com esse projeto? Mesmo que ainda seja pequeno, você tem que ter uma projeção de qual que vai ser esse valor mensal previsível que você vai tirar com esse projeto. Você precisa ter uma noção de quanto que você vai ganhar desse tempo. Segundo ponto, você tem que separar completamente as finanças do pessoal para ele não se misturar com as finanças do seu projeto. Seu projeto tem que funcionar com pernas próprias. Você não pode mais estar injetando dinheiro de fora dentro do teu projeto. Nesse ponto, ele já tem que estar andando com pernas próprias. Ou seja, você tem que ter uma conta separada para o projeto, um controle separado. Para cada projeto, você tem que ter isso separado. Você não pode misturar dinheiro de um projeto com outro ou seu dinheiro pessoal dentro do projeto. Terceiro ponto, fazer avaliações estratégicas. Você vai ter que responder com honestidade quando chegar nessa fase. Esse projeto, ele pode ser o meu plano principal no futuro? Depois de 12 meses que você está trabalhando nesse projeto, ele pode se tornar, sair da renda extra e virar o seu plano principal? Se sim, você vai fortalecer o teu projeto, vai dedicar mais tempo para ele, vai fortalecer para que ele cresça. Se não, você vai ter que ajustar o projeto para que ele possa se tornar futuramente um projeto de renda principal. Vai ter que fazer os ajustes necessários para que ele realmente possa crescer. Um aviso muito importante que a gente sempre precisa entender: independência financeira não se trata de abandonar tudo, não se trata de ficar pulando de projeto em projeto. A gente tem que entender que é construir uma saída com inteligência, sem romantizar ruptura com o que você já faz para entrar num novo projeto, senão a gente fica pulando de galho em galho o tempo inteiro. A gente tem que aprender a construir transição. Sempre que iniciar um novo projeto, você não vai abandonar nada do que você já faz. Você vai agregar um novo projeto que vai ser testado. Você tem que criar essa estrutura de transição. Vamos ser sinceros, o que vai travar a gente no meio do caminho? Porque vai ter hora que você vai ter vontade de desistir. Por quê? Porque você vai passar por um processo de comparação, por um processo de desânimo, sensação de atraso, vontade de largar tudo. Isso faz parte do processo. Não é sinal de erro, é sinal de crescimento. É onde a gente precisa ter a estrutura emocional, intelectual necessária para a gente passar por esse processo. A gente tem que lembrar, como a gente sempre estuda aqui, né? Tudo que a gente estuda, picos e vales, as nossas leituras que a gente vem fazendo esses anos todos, a gente vai passar por um processo. Tudo que é novo, a gente vai comparar com outros que estão dando mais certo do que o nosso ainda que não está. A gente vai se sentir desanimado de vez em quando, porque a gente tem problemas financeiros, problemas emocionais, problemas de saúde, todo mundo tem problema. Então a gente vai ter momentos que a gente vai se sentir desanimado, vai ter sensação de que o negócio não está evoluindo, que a gente queria que fosse mais rápido, vontade de abandonar tudo. O que a gente tem que entender é que tudo passa por um processo. E a gente tem que ter resiliência, a gente tem que ter consistência. Agora, ainda hoje você vai escrever num pedacinho de papel aí. Qual vai ser o meu projeto principal hoje? Qual vai ser o meu bloco semanal fixo de construção? Quanto tempo eu vou dedicar semanalmente para estar dedicando para esse meu novo projeto? Qual dia? Qual horário? De que horas a que horas? Terceiro ponto, qual a meta simples de faturamento paralelo que eu espero desse novo negócio para os próximos 90 dias? Qual é a meta mínima que eu espero depois de 90 dias estar ganhando com esse novo projeto? E aí você vai guardar isso. Guarda essas anotações, porque é esse o início real.
E a gente tem que entender, depois de tudo que a gente falou aqui, nesses 12 capítulos, que independência financeira não acontece quando o dinheiro muda. Dependência financeira começa quando a sua agenda muda. Agora é um momento que você não precisa de mais conteúdo. Nós tivemos muito conteúdo nessas 12 encontros, né? Esse é um momento que você vai precisar de constância. Você não precisa de um plano perfeito. Você precisa de um plano que esteja vivo. E de hoje, o que vai definir o seu futuro financeiro não é mais o que você aprende. Agora você já está com muito conteúdo. O que vai definir agora a sua independência financeira é o que você executa. É o que você vai fazer com esses 12 capítulos que a gente teve aqui sobre independência financeira. Porque, mais uma vez, a gente fala, nosso encontro aqui é aplicando teoria em ação. Porque se for só teoria, é obesidade. É obesidade intelectual. Então, assim a gente começa e finaliza, né? O capítulo de hoje. A gente finaliza porque esse é o 12º capítulo, mas a gente começa porque agora é hora de vocês abrirem seus microfones para a gente trocar uma ideia. Cada um aí ficar à vontade para poder dizer o que achou desses 12 capítulos ou poder contribuir com o dia de hoje. Então vamos aí na sequência para a gente começar o nosso bate-papo. Não estou vendo aqui o Magrão. Será que caiu a conexão do Magno Vieira? Você está por aí, Magno Vieira? Não? A princípio parece que o Magrão caiu a conexão dele, então antes dele conectar, ou a gente abrir esse microfone geral, vamos dar um pulinho primeiro lá no Serginho. É com você, meu querido. Bora evoluir, gratidão, extraordinário dia a todos. É, o que o Noel colocou aqui, né? É o que é e acrescentar, vamos comentar algumas situações, experiências, né? E agregar valores àquilo que realmente importa nessa nova etapa, né? O mais interessante, o mais bonito de tudo aquilo que o Noel colocou aqui, dentro desse um resumo de uma forma rápida, mas muito eficaz, é que o sucesso, a liberdade financeira, e assim como todas as situações da nossa vida, ele precisa de uma estrutura. Sem essa estrutura, você não consegue galgar resultados desejados. E a estrutura, como ela acontece? Ela acontece através do autoconhecimento, através da disciplina, hábitos, e a gente está aí, como se diz assim, cansado e às vezes até estressado de ver tantos conteúdos, de falar nesse assunto, mas por que que isso às vezes acontece? Que às vezes tem esse desânimo momentâneo, porque às vezes a gente não tem aquele plano de ação que é necessário para essa construção. Então, se nós pegarmos tudo aquilo que aconteceu nesses 12 capítulos, nós sabemos o que tem que fazer. Nós temos o objetivo ao ser alcançado, mas talvez não temos aqui a clareza suficiente para trazer a disciplina, para trazer aquela força do hábito diário de fazer as coisas acontecer. Nós estamos conectados com uma ideia. O mundo externo está conectado com milhões de ideias. E a questão da obesidade, né, do autoconhecimento, de que eu sei, mas eu não consigo agir, e que fica na mesmice todos os dias. E o mais importante desse processo é que se você chegou até aqui, você é só dar continuidade. Você nunca vai mais começar de uma estrutura lá do zero. Você já tem isso. Então você está à frente de muitas situações. Aplicar teoria em ação. E você olhar para dentro de você, teoricamente, o que você já vivenciou, a sua experiência. O comparativo, ele é algo se deve ter cuidado, mas se você souber aproveitar o comparar com outras pessoas, comparar com outros resultados, ele tem uma força muito grande, mas para isso você tem que ter o domínio do autoconhecimento. Porque senão comparar vira um ato de destruição. Agora, quando você pega a ideia, somando o conhecimento que você tem, somando as habilidades que você tem,
e compara com o que o outro fez, você agrega o que ele fez para o seu caminho se tornar mais fácil e rápido. Porque quando falamos em algo rápido, nós achamos que é para amanhã. Mas o rápido, ele é uma consequência de você desfrutar os pequenos movimentos que você faz na condição que você está, do seu momento, do seu aqui e agora. De repente, hoje, não é o dia que você vai ter uma evolução 100%, porque você não está legal por alguma situação. E aí vem um monte de situações. Às vezes acontecem coisas na vida da gente que nós somos surpreendidos com uma situação, sei lá, você dormiu, acordou com o pescoço torto e aí você não tem a mesma movimentação e aquilo vai te irritar por algum momento, mas você persiste, 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 traz a resiliência e daqui a pouco aquela dor nem existe mais e você não parou o processo de evolução. E a beleza que existe nisso é as referências que você vai se tornando para as outras pessoas. As pessoas olham para você e começam a te agregar mais situações. As pessoas olham para você e querem ter uma palavra com você. E essa evolução é o que nós temos da recompensa momentânea, aquele prazer momentâneo que, quando você tem muitos prazeres momentâneos, você chega ao ápice de uma situação, porque você está bem a todo momento, ou a maioria dos momentos. Porque quando acontece algo desafiador, que você não consegue estar 100%, não significa que você não está bem. Significa que você entende aquela dor ou aquela situação de momento, e aquela dificuldade, ele é o seu desafio. E é simples de entender. Cada um de nós que estamos aqui na sala, diga para você aí da sua forma: eu tenho um obstáculo, eu tenho um desafio. Você se move para frente. Agora, se você disser que eu tenho um problema, você vai se sentir mal para caramba. Primeiro que você vai ter que pensar numa alternativa de que talvez ela não seja eficiente para você naquele momento, porque tua mente não está condicionada ao seu momento atual. Agora, se você diz eu tenho um desafio, a mente fica pula, a mente vibra. Fala, você tem um desafio, então agora tem a solução. E se eu não tenho, eu vou arrumar. Você ignora todo o processo de dificuldade. Mudança de palavras é muito importante no processo de construção. E saber lidar com as críticas, porque as pessoas vão olhar à sua volta. Às vezes, nós que trabalhamos com Herbalife, precisamos sair do final de semana, precisamos abrir mão do almoço em família. E aí que está o grande perigo. Você pode sim, eu já vi muitas pessoas desistirem, porque eu só tenho final de semana que é o melhor dia da minha vida. Não, é o pior dia da sua vida, porque primeiro que você não faz nada, você não evolui, você gasta, você come demais, você toma demais, e aí na segunda-feira você está fazendo as mesmas coisas. Ou seja, por que não pensar de uma forma diferente e agregar? Não é preciso você abandonar a sua família, mas é preciso você criar uma situação que naquele momento você entenda realmente o que é ser próspero diante de uma situação? Prioridades e importância. E isso, gente, é maravilhoso, porque eu avalio uma construção de algo legal quando você vibra diante daquilo que você sente. Eu estou falando de uma situação real que acontece comigo. Eu estou falando de uma situação real do meu processo de evolução. Mas quando eu pego tudo que o Noel colocou aqui no final do resumo e olho para a situação e coloco no papel, eu falo, caramba, quantas coisas eu estou deixando de fazer. E às vezes eu não me pego, se eu não tiver um grupo desse, eu não me pego vendo que eu estou deixando de fazer. Porque o meu hábito está um pouquinho diferente. Não que ele esteja me afastando totalmente do resultado final, mas ele está retardando um pouquinho no meu processo. E aí entra o que é mais bonito em todo o processo, a humildade. É necessário você ser humilde de saber ouvir. Nós temos três pontos principais: a audição, a visão e o sinestésico. Vamos agregar isso. Porque se você é visual, você vai querer olhar, vamos comparar a tela que o Noel está se aparecendo aqui, aqui é muito mais bonita que a minha. A minha
Lá atrás tem uma escrivania de livro, então tem uma estante de livro, então tem bastante conhecimento. Então não é, é o agregar. Então agora eu sei entender esse momento, agora eu sei entender a minha realidade e agora eu vou viver essa experiência com o resultado que eu tenho, porque isso é um resultado extraordinário, isso já me dá a liberdade de expressar e de construir. E para finalizar, a importância de você agregar valores. Quando você agrega valores, é aqueles pequenos detalhes que acontecem e que soma diante de uma situação. Vou relatar uma situação assim que é muito interessante. Eu sempre tive assim carros bons e eu tô com um carro ainda melhor. O posto que eu abasteço nunca fizeram o que fazem com o meu carro agora. Olha só para vocês verem como que é importante você entender o processo e eu estou dizendo isso para trazer um entendimento do quão satisfatória é uma situação tão simples que é indiferente, mas que agrega talvez para as outras pessoas porque elas estão olhando uma situação e vendo que é possível. Eu chegava no posto, eu abastecia e nunca ninguém tinha lavado o para-brisa, o vidro de trás. E hoje eu chego com o meu carro, eles fazem isso. Hoje eu chego no meu carro, eles vêm, me cumprimentam, me pegam na mão. Ô, cara, que legal, como é que você tá? Tudo bem? Por quê? Porque é uma conquista e o que eu passo para as pessoas é que é possível ela conseguir. Que não são valores, gente. São pequenos detalhes somados a uma situação de gratificação que você coloca para você e que te mostram quando você está no caminho certo. É o mesmo que eu olhar os stories, os rios do Noel. Eu fico encantado com aquela situação. Cabe dentro da minha realidade viver essa experiência toda ainda? Não, financeiramente, ainda não. Mas é um projeto. Vai acontecer? Vai. Primeiro que eu tenho plena certeza e convicção. Então, quando você almeja algo, é olhar para uma situação. Eu, às vezes, eu vejo um carro na rua, pergunto pro cara, falo, cara, que show, hein, que top, hein? Como que você conseguiu? O que você faz para conseguir isso aqui? Desculpe a ignorância. Pô, eu estou me colocando numa situação, eu não estou sendo ignorante. Eu estou sendo inteligente por ter uma curiosidade de despertar uma situação. E as pessoas, realmente, elas têm o prazer de dizer. As pessoas bem-sucedidas têm o prazer de dizer aquilo que ela acontece. E, às vezes, nós não falamos isso porque achamos que dentro daquele contexto que vivemos muitas vezes de críticas e de comparativos, nós achamos que essas possibilidades, que todas as pessoas que você vai perguntar vão dizer a mesma coisa para você. Não. A mentalidade de uma pessoa bem-sucedida começa dentro de você. Por isso, bora evoluir. Fazer o que tem que ser feito. E é isso. Gratidão, gente. Beijo no coração e vamos para onde? Ô, Serginho, temos aí ainda 3 minutinhos para encerrar o capítulo de hoje. Alguém que queira contribuir? Delma? Ah, 3 minutinhos, bora lá. Não, não, É, se, ó, se chegar nos 3 minutos e não concluir, porque vai cair automaticamente. Eu uhum. gero um novo link e coloco lá no grupo, tá? É só para você não precisar acelerar também. Ah, É, tá. Não, é porque eu pensei que temos tantos, né, para poder contribuir assim que, e tantas assim que pessoas, tantos encerrar, eu amigos. gero um novo link. Tá. Mas, na verdade, então, eu estava acompanhando, Noel, você falar as 4 fases, né, desse planejamento. No início do ano, a gente começou, né, exatamente vendo o que tinha que fazer, os 4 planos de ação para evoluir, para crescer, para receber novo PIN do ano de 2026. Mas então, e no caminho, e agora nós estamos já saindo do primeiro, né? Dos 90 dias de estágio, como você falou, mas no meio desse estágio surge para nós, nosso time aqui, para mim, um desafio, não é um desafio, um aprendizado que a gente está aqui no projeto do protocolo de bebidas funcionais. E aí eu comecei a ver, tudo que você está falando aqui é incrível, porque a gente começou, aqui é para o financeiro, mas, gente, na verdade, isso é para tudo. Né? Isso aqui é para tudo. Então, a gente está vivendo essas fases do aprendizado, né? Só que a gente vai ter que fazer isso num curto tempo. Tudo que a gente, né, por conta desse projeto. Mas agora, o que eu queria compartilhar aqui, né, vamos já cair, não é para acelerar, mas assim, quando você vou para a fase 4, tá, Noel? A fase 4, a fase
da consolidação, né? A fase onde você termina, que você passa para o terceiro ponto, e aí ele vai falando que no meio de tudo isso vai haver o caos, vai haver o desafio, e a gente precisa ser resiliente, precisa ser constante. E aqui eu quero fazer lembrar aqui do último grupo de foco que a gente teve com o Fábio Fujihara, e ele falando sobre isso, ele trouxe para a mesa o livro Antifrágil, onde ele fala sobre a questão de ser resiliente e constante, mas ele lembra lá, gente, que o livro fala sobre a questão das figuras mitológicas da Fênix e da Hidra. E ele falou, e eu não entendi muito bem, eu fui para o livro. Gente, que coisa interessante. Então, aqui, amigos, é assim. E aqui foi inacreditável, porque o tempo todo a gente fala resiliente, mas não basta isso, porque a Fênix, aí ele faz a comparação, a Fênix, no caos, no desafio, ela some, vamos dizer assim, ela apaga, e daqui a pouco ela volta. Só que ela volta e ela fica e não cresce na figura ali, né? Aí ele fala da Hidra, que a Hidra acaba com ela, daqui a pouco ela volta melhor e crescendo. E que então nós, por exemplo, eu vejo no nosso negócio Herbalife, com muitos acontecem isso, vem o caos, vem o desespero, aqui eles apagam, daqui a pouco eles voltam, mas eles voltam e ficam no mesmo. Então, o nosso negócio em todos os casos aqui, seja no financeiro, seja na proposta de negócio assim do dia a dia, é entrar, é ficar, mas é crescer. Esse é o meu lema que eu peguei inicial no começo do ano, né? Que eu